God. Money Block. Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast Live College em parceria com o Time Out Brasil. Hoje vamos fazer um programa um pouco diferente, né? Final de ano chegando e estaremos fazendo uma retrospectiva do que aconteceu no basquete, não só universitário, como na NBA, na NBB e todos os outros campeonatos. Além de Leonardo Sasso, que sempre está na minha companhia, tem a presença ilustre de Fábio Balaciano, do blog Bala na Sexta, e Luiz Araújo, do blog do Triple Double. Bala, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Eu que agradeço, pessoal, e em primeiro lugar dar os parabéns a vocês. Vocês movimentam demais aí a Tutosfera, a Blogosfera, Facebooksfera, vocês são muito bons, acompanho, sigo todos e estão de parabéns, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Sasso, mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo novamente. Obrigado, Rodrigo. Primeiro agradecer ao Bala, também ao Luiz, por participar desse podcast, que é um pouco diferente, né? Não falar só de college, agora fazer uma retrospectiva de todos os principais campeonatos de basquete durante essa temporada. E vamos que vai ser bem legal. Muito bem. Então a gente vamos começar numa ordem cronológica, né? A gente vai voltar lá em março, quando a gente teve o primeiro campeão, né, na blog, na FIBA, na esfera FIBA, foi o Guarus de Lara, né, vencendo a Liga das Américas em cima do Bauru. Você acha que esse time de Bauru conseguiu manter a base desse começo de ano até agora, nesse início do NBB 9? Eu acho que pouca gente lembra, mas essa final da Liga das Américas foi muito, como é que eu vou dizer, diferente pra gente que é brasileiro, né? Primeiro porque foi fora do país, depois de muito tempo, e mesmo com 3 brasileiros a gente não conseguiu organizar por aqui. E aí foi lá em Barquisimeto, na Venezuela, o Guarus venceu o Mogi numa semifinal, e na outra o Flamengo estava ganhando de Bauru por quase 20 pontos, ou mais de 20 pontos, no último período o Bauru tirou. Só que o Bauru tirou essa vantagem do Flamengo, ganhou um jogo excepcional, só que na final o Bauru perdeu o Ricardo Fischer. O Ricardo Fischer, que era o armador, não jogou, porque ele arrebentou o joelho. E aí o Guarus de Lara jogando em casa, o Bauru jogou com 5 ou 6 na rotação, não conseguiu vencer. Eu acho que o Bauru levou bem o jogo, teve uma estratégia boa, mas no último período acabou cansando, perdeu de 25-22, se não me engano, alguma coisa assim, e perdeu pro time do Guarus de Lara, lá do Néstor Tia Garcia. Sim. Eu acho que o Bauru evoluiu, sim. Faltou um pouquinho para ganhar o campeonato, mas ficou em boas mãos. O time do Guarus de Lara é muito bem treinado pelo Néstor Tia Garcia. Tinha o Damon Wilkins, o sobrinho, o primo lá do Dominic Wilkins. Ficou em boas mãos, a Venezuela também merecia uma conquista internacional de peso. A gente sabe que a Venezuela também vem se desenvolvendo no basquete aos poucos, né? A gente sabe dessa evolução. Bom, passando então de março para abril, a gente tem juntamente as loucuras de março. Bala, a gente sabe também que você cobre um pouco, né? Claro. Uhum. Tivemos Vila Nova, campeão no basquete universitário, foi o segundo título da universidade, o primeiro foi em 1985, o segundo agora em 2016, venceu a equipe de North Carolina num jogo. Se você puder falar um pouquinho, se você acompanhou esse Final Four, depois o Sasso te complementa também, por favor. Eu acompanhei o Final Four, eu confesso a vocês que não dá pra seguir tudo da NCAA, não sou que nem vocês que são super tarados, né, então eu pego mais o March Madness, vou vendo um jogo ou outro, vou vendo um prospecto ou outro. Me chamou muita atenção o time de Vila Nova e como a torcida estava mais do que encantada, emocionada de ver o time na final, né, nas finais. Era do Allen Iverson, se não me engano, certo? Desculpa? O Allen Iverson foi Georgetown. Georgetown, Perdão, Georgetown foi o Allen Iverson foi até lá, mas acho que o Kyle Lowry era um jogador da NBA famoso. O Kyle Lowry era de Vila Nova. Kyle Lowry tweetando durante os jogos, eu me lembro exatamente disso. E foi uma final espetacular, né? Pra quem gosta de basquete. Final contra North Carolina, uma das universidades mais famosas dos Estados Unidos, do mundo. E jogo na última bola, e foram 2, entre aspas, game winners, né? North Carolina empatou numa bola e no ataque seguinte o cara lá de Vila Nova mandou uma bomba do meio da rua e ganhou o jogo. Foi uma final espetacular, foi um Final Four muito bom e uma final muito boa. Não sei se vocês concordam. Sim, Sasso, pode falar da bola, né, do Chris Jenkins. A gente lembra ainda também que teve nos outros 2 times do Final Four, Syracuse, que fez aquele run que a gente até comentou no podcast de ontem, contra Oklahoma, né, que também, Buddy Hield agora vem se destacando um pouquinho mais na NBA, Sasso. Era uma final que até estava sendo previsível, principalmente pelo jogo coletivo de Vila Nova, quando enfrentou o Oklahoma, que dependia muito do Buddy Hield. E ele não conseguiu ter um desempenho tão bom nesse jogo especificamente, mas durante toda a temporada vinha muito bem. E Syracuse de outro lado, enfrentando North Carolina. Syracuse que cresceu durante a competição, teve muita sorte de não enfrentar a Michigan State na segunda rodada do March Madness, porque Middle Tennessee tinha cometido um upset contra
a equipe de Michigan State e foi vencendo Virginia, que era uma das favoritas. E isso fez credenciar ela pra, quem sabe, buscar uma vaga na final. Mas ela se enfrentou a North Carolina, que era infinitamente melhor. E na final contra a Villanova foi um jogaço, né? Todo esse March Madness, tudo de bom que teve nesse March Madness, culminou nessa final que teve, como o Bala falou, 2 arremessos no final incríveis. Primeiro uma bola do Marcus Page, que até eu acho uma que bola ele em tá 2 NBA, tempos, né? Ele trouxe a bola pra baixo, perto do joelho, e voltou assim, um movimento incrível. E no lance seguinte, o Arcidiacono levou a bola e tocou pro Chris Jenkins fazer aquela bola que todo mundo viu, e certamente ele doutrinou toda a universidade nesse ano até essa temporada. E Villanova já é primeiro no ranking novamente, então quem sabe ela não pode fazer um back-to-back, seria algo bem legal. Vamos ver o que pode acontecer, né? A gente está acompanhando isso. Bom, Bala, então... Agora, vou aproveitando, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês que acompanham aí. Por favor. Mais NCAA do que eu. Eu tenho conversado muito, assim, que eu li algumas matérias, acho que foi até no World e tal, que tá cada vez mais difícil de ter jogadores que entram da NCAA e têm impacto imediato, assim, na NBA, né? Os caras ficam 2, 3 anos, então eles estão usando que tá se chamando nos Estados Unidos one and done, né? Eles fazem um na faculdade, já vão para a NBA cada vez mais cruz, né? Então, você pega jogadores como o próprio Gordon Hayward do Utah, que jogou em Butler, você olha o Gordon Hayward e fala assim, pô, ele tá há 8, 9 anos na NBA. Você vai olhar a idade dele, tem 25, 26 anos, ou seja, é um jogador que é jovem de idade, mas já tem uma experiência abissal de jogos, né? Como é que vocês veem isso? Porque eu li uma entrevista do técnico, acho que foi de Wisconsin, que é aquele mais veterano, e ele disse que para eles trabalharem, para os técnicos trabalharem, está sendo cada vez mais difícil, porque eles têm que recrutar e montar times a cada 6 meses, né? É bem complicado. Uma coisa, Sasson, antes de você completar, o que eu mais vi, por exemplo, esse ano, a gente pega, por exemplo, Ben Simmons, que foi o número 1 do draft, nem jogou ainda. Brandon Ingram, a segunda escolha no Lakers. Brandon Ingram não vingou, né? Então, sai cru, porque o jogo muda fisicamente, totalmente, a gente sabe disso, mas é isso, tá tendo esse problema. E outra coisa que os times começaram a fazer também no draft é o stash, né, que o jogador, por exemplo, eles draftam um jogador da Europa e o jogador fica lá mais uns 2, 3 anos, só depois eles vêm para a NBA. Mas acho que tem esses técnicos, tem alguns que tem essa cultura, né? A gente até conversou outro dia, eu e o Sasso, Bala. O time, por exemplo, de Notre Dame, que tem um técnico mais experiente, são jogadores totalmente assim, 3º e 4º ano. Então é um time que segura. Mas, por exemplo, você pega Kentucky vem com essa mentalidade do John Calipari faz 8 anos, que tem todo jogador, cada ano tem 6, 7 jogadores no primeiro round da NBA. Então, não sei se o Sasso concorda comigo, mas essa ideia de dirigir um time, montar um time a cada 6 meses é bem complicada mesmo, né, Sasso? É bem complicado, mas até tem uns treinadores que gostam. Por exemplo, o próprio John Calipari, ele gosta desse esquema de conseguir recrutar os melhores jogadores possíveis do high school, trabalhar com eles uma temporada só, tentar o título, e se não der, ele renova toda a classe com jogadores 5 estrelas, como foi na temporada passada, na temporada anterior. Isso é uma coisa que parte da cultura do John Calipari, mas tem outros treinadores, por exemplo, o Coach K. Ele gosta de trabalhar com um time que se desenvolva no primeiro ano, no segundo ano possa se consolidar e no terceiro para vencer. Só que isso não tem acontecido muito. Pode ver temporadas atrás com o Okafor, o Winslow, que saíram direto, o próprio Brandon Ingram, que saiu direto no primeiro ano dele. E isso vai acontecer também nessa temporada, né? Com Jason Tatum, provavelmente com Harry Giles, Marcus Bolden, Frank Jackson. Então são muitos jogadores calouros que chegam e saem. E até o Bala falou do treinador de Wisconsin. Provavelmente ele tá falando do Bo Ryan, que se aposentou de Wisconsin. E ele trabalha muito com jogadores que eram quarto-anistas. Ou seja, parece que a gente vê o Kaminsky, que foi pra o Decker. O Decker e o Kaminsky. O Decker até era um junior quando saiu do college. E o Kaminsky era um senior que na primeira temporada dele não teve 1 ponto de média. Não jogava. E foi Player of the Year na temporada de senior. Então o Bo Ryan é um cara que trabalhava muito essa cultura de permanecer os 4 anos no college. E isso o sucessor dele, o Greg Gard, que era auxiliar dele, também permanece com isso. Então depende muito da cultura da universidade. E eu como torcedor e como cara que acompanha o basquete universitário, eu sempre prefiro que os jogadores fiquem mais. Porque torna... Se a gente vê as mid-majors, né, que são aquelas conferências mais fracas, os times que mais se destacam são aqueles times que têm jogadores seniors. Teve um jogo de Tennessee State contra Duke, agora foi segunda, né, Rodrigo? Isso. Quer dizer, se a gente for ver, o time de Tennessee State deu trabalho pra Duke, mesmo sendo bem mais fraco, mas o quinteto titular era formado por 5 jogadores seniors.
Então é só assim que essas mid-majors conseguem. Então, com essa regra aí que tá acontecendo do one and done, tá dificultando muito, principalmente essas universidades que não tem como bancar um elenco novo todo semestre, toda temporada. Isso complica muito. Pro John Calipari é fácil, que ele consegue recrutar sempre jogadores 5 estrelas. Ô, Bala, e outra coisa que só complementando isso, teve um jogador de Baylor, não vou lembrar agora de cabeça o nome dele, que ele disse uma coisa: o porquê dessa cultura que se foi criada do one and done. Você sabe por quê? Não, eu imagino que tem uma coisa a ver com dinheiro. Mas... Exatamente isso. Ele falou assim: por que eu vou ficar jogando 3, 4 anos na universidade sem ganhar nada? Eles não podem ganhar nada. A gente sabe que a NCAA tem essa regra, né? Até eles sofrem punições se descobrem alguma coisa. Então o jogador tem a mentalidade: por que eu vou jogar 3, 4 anos se eu posso jogar ser draftado e ganhar milhões? Né? E tem até o aspecto que muitos jogadores nem estão vindo pro college e indo jogar profissionalmente em outros lugares. Por exemplo, o Terrence Ferguson, nessa temporada, iria para a Universidade de Arizona, foi jogar no basquetebol australiano. Mesma coisa foi com o Mujay, tá no Denver Nuggets agora, ele foi jogar na China. O Jennings, né? Foi o Jennings. O Jennings também foi pra China também. Então, o que me chama a atenção, desculpa te cortar, o que me chama a atenção é que assim, eu tô até com a lista do draft, vocês sabem muito melhor do que eu, né? E aí esse negócio que você falou do dinheiro, eu tava ouvindo uma entrevista do Draymond Green, que ele falou que é uma das coisas mais falsas do esporte americano atualmente, não pagar jogador universitário. Não é você pagar $100 milhões pra um cara, mas assim, você dá um dinheiro pra ele, para que ele minimamente fique lá, mas tudo bem, não vamos entrar nessa discussão aqui. Sim. Agora o Ben Simmons, que é o número 1, que realmente é um cara que parece ser diferenciado, ainda não jogou. Mas você olha do 2 ao 10, por exemplo, Ingram, Brown, Bender, que nem veio da universidade, mas tudo bem, Dunn, Hield, Murray, Marquise Chris, Jacob Poeltl, que jogou em Utah, e o Tom Maker, que também não veio de faculdade, né? Cara, o Brandon Ingram é o que eu mais acompanho, porque eu tenho acompanhado muito o Lakers e tal. O Brandon Ingram, ele é muito cru, mas não é que ele é cru para basquete NBA, ele seria cru para basquete universitário também. O Jaylen Brown, no Boston, isso que ele vem do banco, não tem tanta responsabilidade, porque o Boston já tá um pouco melhor que o Lakers e tal. Ele é surreal de cru, entendeu? Eles eram freshmen, esses dois. O Chris Dunn, ele ainda consegue manter um pouco do nível. E mesmo assim, o titular dele nem é um excepcional armador da NBA, é o Ricky Rubio. Então, assim, o que eu vejo é que os jogadores, eles chegam hoje na NBA num nível de cru muito grande, cara, assim, muito grande. Eu tô arrebentando com a pauta de vocês. Não, mas, pode assim, ficar tranquilo. Me chama a atenção que eles estão chegando hoje cada vez mais cru. E eles não... E assim, esse negócio que eles vão por dinheiro, eu vi uma entrevista uma vez, foi daquele Rashim Tabit, pivô que jogou no Memphis e tal, um pirulão grandão. Ele falou que foi a pior coisa da vida dele, que foi ter ido rápido pra NBA, porque ele chega lá querendo ganhar o dinheiro, achando que ele vai jogar, não sei o que. Na NBA, os técnicos, eles botam pra jogar quem é bom, eles não estão nem aí se é número 1 de draft, número 2 de draft, eles vão jogar quem é bom. Se eles percebem que você não está pronto, vai mandar para uma D-League, vai mandar para ficar fazendo treino específico, e às vezes não vira. Então, o número de jogadores, vocês que acompanham o universitário, eu me lembro de alguns ultra, hiper, mega nomes, assim, Sean May, do basquete, que foi MVP de Final Four. Não sei se vocês lembram dele. Eu lembro. Faz tempo. Não deu nada na NBA, nada. Assim, e quem era o backup dele lá no time que foi campeão era o Raymond Felton. Que foi um pouco mais longe do que ele, então isso tem me chamado a atenção. E é até complicado, pode falar, Sasso. Não, só pra terminar, o que o Bala falou, até tem um caso contrário, por exemplo, disso que foi o Karl Anthony Towns, né, que foi a primeira escolha do draft, e no college, não sei se vocês acompanharam, o Towns no college, ele é um pouco cru no college, ele chegou na NBA, na Summer League ele foi mal, mas ele chegou arrebentando na NBA, e eu não esperava isso, sinceramente, até apostava que o Okafor teria mais sucesso que o Towns na NBA, tô errando redondamente esse meu palpite. Então, eu acho que foi o último caso de jogador que saiu cru do college e conseguiu se dar muito bem no primeiro ano de NBA. O resto, muita dificuldade. Muito bem, senhores. Passando então para o próximo assunto, depois de abril, Bala, no final de maio e junho, a gente teve a conclusão, né, do NBB 8. O Flamengo se sagrou campeão sobre Bauru numa série espetacular, né? Venceu, né, 3 jogos, perdeu 2. Você falou, né? O Flamengo esse ano buscou reforços, trouxe o Fischer. A gente lembra, o Marquinhos foi o MVP do NBB, né? Nos Nacionais. Mas o Flamengo hoje, pra você, Bala, é o time mais sólido do Brasil? Você acha que é pelo Neto ter feito esse trabalho vindo desde o começo, você acha que é o time mais preparado no Brasil hoje? Acho que sim, acho que disparado de conquistas, né? Até pelo aspecto financeiro também. O Neto está indo para sua 5ª temporada no
no Flamengo, o que é muito para basquete brasileiro, né? Acho que antes dele só quem estava há mais tempo era o Guerrinha, que estava no Bauru e acabou saindo. Acho que a continuidade é importante, acho que ter um núcleo experiente e que faz a diferença no Brasil, com Marcelinho, Marquinho, Olivinha, é muito importante. A torcida é muito importante também, porque o Flamengo joga muito bem em casa. E é óbvio, né? O Flamengo tem uma tradição de basquete já há muito tempo, né? De 100 anos, sei lá quanto tempo o Flamengo tem tradição. Isso ajuda. Para mim, o Flamengo é o time que tem, não digo que é a melhor estrutura de basquete, mas é o que tem mais poder de fogo, digamos assim. Mas foi o que você falou, né? A gente sabe que o investimento também pega umas cidades, por exemplo, no Nordeste, a gente pega Campo Mourão, no Sul, que não tem tanto infraestrutura, como você disse, e tanto investimento como o Flamengo tem. Sasso, a próxima assunto da nossa pauta seria o draft de NBA, até a gente já falou um pouquinho. Você vê esse ano, Sasso, o draft sendo um pouquinho melhor do que foi com Ben Simmons e Brandon Ingram? Esse draft agora que vem, você tá falando? Isso. Vai ser um draft de um estilo um pouco diferente, né? Porque nas últimas temporadas a gente teve muitos jogadores de garrafão ou alas que foram draftados nas primeiras escolhas. E nesse draft de 2017 vão ser principalmente armadores, né? Estão assustando muito ali, mas tudo dentro do college, né? A gente não sabe como vai fazer... traduzir esse jogo deles pra NBA. Mas o Markelle Fultz, né, de Washington, que tem tudo pra ser a primeira escolha do draft, ou ele, ou Josh Jackson, né, ala de Kansas. Temos o Lonzo Ball, armador também de UCLA, que tá encantando muito pela visão de jogo absurda dele, um estilo de jogo bem parecido com o Jason Kidd. Outro jogador, o De'Aaron Fox, de Kentucky, né, que o Malik Monk, também outro freshman, jogou absurdamente nessa última partida. Você viu o que ele fez, Bala, nesse jogo, o Malik Monk? Vi 47, né? Surreal pra college, isso é... Não, foi surreal, college e freshman também. Freshman fazer isso é uma marca absurda. E então esse vai ser um draft principalmente de armadores. E eu acho que isso vai ser uma nova tônica nesse draft, né? Porque nos últimos a gente teve pouquíssimos armadores. O Chris Dunn na temporada passada. O Murray também, que jogava de armador, joga também de ala armador. Então... vai ser um draft diferente, e os times que precisam de armador, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, então vão necessitar muito e vão ter essas primeiras escolhas. O Brooklyn Nets, a escolha vai pro Boston Celtics, né? O Nets não tem draft e o Nets precisa de tudo, cara. Tá complicado pro Brooklyn Nets, né? Melhor então, fechar as portas, né? Vai ser um draft diferente de armadores, e é bom ficar de olho porque são armadores que no college já estão jogando um basquete muito interessante. Como vai ser a tradução pra NBA, não tenho a mínima ideia. Já põe aí que o Bala falou, a gente não sabe, né, que às vezes estão indo até cru. Bom, Bala, outro assunto que a gente vai passando, né, então o draft foi em junho, né, outra competição que aconteceu em junho, também em julho, isso a gente podia acompanhar uma movimentação maior no Twitter e outras redes sociais. Estados Unidos foi campeão sub-17 sobre a Turquia, né, do campeonato mundial. Destaque desse campeonato foi o Gary Trent Jr. e Collin Sexton, que ainda nem estão no college, estarão no ano que vem apenas. O Brasil, a gente lembra que não jogou, né, porque não se classificou no Sub-16. Então... surreal, né? Eu não queria nem entrar nesse mérito tanto, mas República Dominicana ficou na nossa frente, ficou em quarto, né? O Brasil ficou em quinto. Você quer falar um pouquinho dessa categoria de base do Brasil? Essa categoria de base do Brasil, que não existe, né? A situação é degradante, né, cara? Acho que a gente tá vendo o mundo passar nos nossos olhos e o nego não tá fazendo nada, né? É muito triste mesmo. Você falou do Gary Trent Jr. Isso. Eu espero que ele não seja filho do Gary Trent, que eu vi jogar na NBA. O filho dele. Não me diga aí. É filho dele. Então, eu tô belíssimo, eu me lembro muito dele no Portland, me lembro bem dele acho que foi no Minnesota com o Kevin Garnett, cara. Depois vocês dêem uma olhada aí. Tenho quase certeza que eu vi ele, do Gary Trent, junto com o KD eu acho que é ele Minnesota. Me chama a atenção nesse Campeonato Mundial Sub-17 e tudo que a gente tem visto aí de resultados internacionais, o desempenho da Turquia, né? A Turquia tem ido bem não só no masculino, mas também no feminino, né? Jogaram a Olimpíada aqui, basquete feminino pela primeira vez, o masculino tem tentado crescer, voltaram agora com o David Blatt, contrataram o David Blatt e mudaram o Sufak Kadoglu, né? Que é um time até certo ponto novo. Então não sei exatamente no que vai dar esse crescimento da Turquia aí, mas aparentemente está sendo feito um trabalho lá, ao contrário daqui, né? Bom, a gente sabe da supremacia dos Estados Unidos, né, nas categorias de base e também no profissional.
devido a tudo que engloba o basquetebol. E aí, no final... Dá pra destacar também o Musa, né? Zana Musa, a Bosnia, né? Jogou muito bem nesse campeonato. E nesse torneio agora que tá tendo, no Eurobasket Sub-18, ele não tá tão bem como ele teve nesse Mundial. Então, sobre o Musa, né? Ele jogou muito bem nesse campeonato e é um cara pra gente ficar de olho pro draft de 2018. E alguns nomes interessantes, né? Nos Estados Unidos, como o Rodrigão falou, Colin Sexton, que vai pra Universidade de Alabama, né? Na próxima temporada, foi o MVP do torneio. E é um dos principais jogadores desse time americano, também o Kevin Knox, né? Que foi um jogador interessante. Sempre os Estados Unidos vêm com um time muito forte, né? Desse time que jogou, alguns jogadores já estão no college, que eu tô olhando aqui. O Marcus Howard, que tá em Marquette. O Austin Wiley, que estreou agora até essa semana por Auburn. São alguns jogadores que já estão no college. Fica a nota triste do Brasil não ter nem ido, né, para competir esse campeonato sub-17. Passando também em julho, a gente teve, né, a gente sabe que é férias aqui, férias nos Estados Unidos. E em julho a gente teve a Copa, né, Copa das Américas aqui, a FIBA organizou. Os Estados Unidos também foi campeão sub-18, venceu sobre o Canadá por 99-84. Aí sim, Sasso Markel Fultz jogou, o Diallo jogou, o Michael Porter Jr. E nesse daí, Bala, o Brasil ficou em terceiro. Mas é aí também que a gente abre aquele parênteses, né? Quem jogou foi a base do Pinheiros. Eu tenho a lista aqui, Bala. Um jogador do Brasília, um jogador do Palmeiras e 3 do Bauru. Né? E o resto acho que o de Bauru é o que mais chama atenção. É isso, Michel Uchendu. O Chendo, né? É isso. O Chendo é o que mais chama atenção. O Gabriel Jaú também não tava? O Gabriel, tava. O Galvanini, né? Isso. O Gabriel Jaú tem uma história engraçada, não sei se você... engraçada ao mesmo tempo triste, não sei se vocês sabem, ele surgiu no Palmeiras muito bem. Foi para a Espanha, foi contratado pelo Estudiantes, e o Estudiantes não conseguiu regularizar a situação dele de passaporte, escola, não sei o quê. Ele ficou quase um ano parado e aí voltou para Bauru. Gabriel Galvanini, que hoje já está jogando até no adulto, Gabriel Jaú, o apelido dele, joga muito bem. O Michel Uchendo também chamou bastante atenção, inclusive tem sido olhado por alguns times aí de Europa e tal. Mas o Brasil acabou passando para o Mundial no apagar das luzes, né? No apagar das luzes e num, digamos assim, esforço de reportagem do Pinheiros da Liga Nacional que bancou as passagens. É surreal mesmo, o Brasil ter avançado foi surreal. Foi. E teve o Arthur Pimenta, não tá nessa lista aí também? Eu acho que ele não jogou nesse. O Pimenta tá na Universidade de São Francisco, no college. Ô Bala, e outra coisa que chama atenção também que você falou, né? A base, a gente perde, né? Porque pro Pinheiros precisar fazer isso, não tinha que acontecer isso, né? É que assim, tá tudo errado, né? Em termos de base no Brasil, em termos de basquete de gente da CBB, é tudo errado. Às vezes as pessoas acham que eu tenho marcação, que eu pego no pé pro lado do pessoal. Não é que realmente está tudo errado. Esse ano a CBB, nós estamos gravando no 21 de dezembro, né? A CBB não fez nenhum campeonato de base, né? E assim, na minha concepção, o campeonato de base já é um atraso na terra, que era aquele campeonato de estado, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul joga contra Brasília, que joga contra Goiânia, que joga contra o Rio. Acho que aquilo ali é patético, não existe uma coisa daquela. Deveria ser por clube e tal, etc. Nem isso a CBB fez. Então, tiveram que ir para o desespero de botar um clube. E a gente sabe que a gente tem material humano. Eu estava conversando sobre isso com amigos do basquete feminino. O basquete feminino ainda não morreu, mas vira e mexe, já surge uma ou outra jogadora que, em sendo lapidada, a gente está vendo agora 3 na Europa muito bem. Clarissa, que eu vi jogando aqui no Fluminense, no Grajaú, fedelha com 16 anos e já com uma força descomunal. Clarissa, Ramona, Nádia, jogadoras que só precisam ser treinadas. Mas é que, infelizmente, hoje aqui elas ficam à deriva, elas e eles também, né? Muito triste, a situação daqui é triste, muito triste. Complicado. Bom, agora Luiz Araújo, do blog Triple Double, se junta a nós. Luiz, muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Obrigado você pelo convite, Rodrigo. Vamos nessa aí, cara. É um prazer participar e... Bom, tem coisa pra falar de NBA agora, né? Isso? Exatamente. Vamos lá, então. A gente vai falar agora, na nossa sequência cronológica, em junho, a gente estamos no meio do ano, Cleveland conseguiu o primeiro título, né, da NBA, uma virada sobre o Golden State Warriors. Bala, pode falar, depois Luiz completa e vamos tocando o trem. Acho que foi uma virada histórica, né? Nunca nenhum time tinha saído de 1-3 para ganhar em 4-3, ganhar um jogo 7 fora de casa. Foi a consagração do LeBron James, né? Acho que tudo que o LeBron James sonhou em fazer, ele acabou demorando, 10, 12 anos de NBA.
mas foi um roteiro maravilhoso de filme, né? Para quem saiu de Cleveland com a camisa queimada, voltar aclamado e no segundo ano já ganhar um título é esplêndido, né? Ele sobe de patamar, eu acho que ele muda de patamar na NBA, e eu sempre disse isso, né? Tem a diferença do verbo ser para o verbo estar, né? O LeBron James talvez não estivesse sendo o melhor jogador da NBA, que era o Stephen Curry, né? Foi MVP, etc, etc. Mas ele é disparado o melhor jogador da NBA e, na minha concepção, provou isso na final. A gente lembra até que você citou, né? O Curry ganhou o título de MVP pela primeira vez unânime. Ele foi unânime, né? Na votação da temporada regular. E o LeBron foi o MVP das finais. Luiz, você acha também, você concorda que o LeBron tá num patamar hoje acima, né? Sem dúvida, concordo, sim. Acho até que quem chega mais perto dele, se você for comparar atleta por atleta, infelizmente, eu vejo mais o Kevin Durant do que propriamente o Stephen Curry, mas aí é uma questão de preferência, tem nada a ver com o assunto, né? Você falou do LeBron e eu acho que ele já faz algum tempo um cara que domina a liga, está acima assim, de todos os outros. O fato de ele chegar na final da NBA desde 2011, né, todos os anos ele chegar, eu acho que é um indicativo muito forte disso, porque por mais que ele estivesse em Miami, agora em Cleveland, né, em times muito fortes, e com outros grandes jogadores também ao lado dele, com o Bosh, com o Wade, e em Miami, e com o Kyrie Irving, e com o Kevin Love agora em Cleveland, ele é o cara que faz tudo funcionar. A gente viu aí, eu acho que agora um pouco menos, acho que o Cleveland agora está um pouco mais soberano na conferência, mas nos últimos anos a gente viu alguns outros times começar a temporada, havia um discurso em volta, primeiro do Chicago Bulls, depois do Indiana Pacers, naquela época de Miami, né? Sim. Agora talvez seja o Toronto, de times que talvez possam ameaçar a caminhada do LeBron à final, e na hora do que chega mesmo ele domina, ele realmente faz a diferença dentro de quadro, porque ele faz tudo. Aquela série que o Cleveland perdeu pro Golden State na final de 2015, ele já foi bem forte ali, o quanto ele é especial. Acho que um time daquele, se tivesse um outro grande craque, mas não da qualidade do LeBron, não teria feito uma série como o Cavs conseguiu fazer, apesar de não haver ali tantas outras armas ofensivas para fazer o time funcionar. Então, eu acho que, sim, por causa disso tudo, ele está mesmo acima de outros jogadores, e ele deu mais uma amostra disso nessa final agora. Apesar do Kyrie ter feito aquela bola decisiva, aí você vai pegar vários outros elementos, né, da final que levaram ao título do Cavs. O LeBron foi o cara que levou o jogo dele no nível ainda mais alto para essa final e fez o Cavs ganhar o título. Eu até achava que o Warriors era um time melhor, e eu ainda tenho essa sensação até hoje, mas no final das contas isso pouco importa, porque importa que o Cavs foi campeão, e isso não teria acontecido se o LeBron não tivesse erguido o sarrafo dele ainda mais na série. A gente vê o toco, principalmente, né, o atleticismo. Bala, falando um pouquinho mais do LeBron, a gente sabe que é um cara que se cuida na intertemporada, né? A gente vê que vai pra academia, que é um cara que não abusa, não extrapola tanto quanto alguns outros jogadores que a gente sabe que passam dos limites, né? Eu acho que o jeito que ele se cuida, que ele olha pro jogo tanto dentro da quadra como fora da quadra, ele é um cara especial, né? Sim, acho que isso é uma coisa em comum dos grandíssimos jogadores da NBA, né, dos grandíssimos atletas. Eu tenho um amigo que ele é super crítico com o futebol, né, ele costuma dizer que essa é a diferença entre você ser jogador e você ser um atleta, né? O LeBron é um atleta, na acepção da palavra. Ele coloca tudo da carreira dele em primeiro plano, ou seja, tem umas imagens do LeBron aí intertemporada levantando pneu de caminhão, né? O Luiz estava aqui no Rio na época que ele veio já pelo Cleveland, né? Correndo na praia todo dia, deixando os seguranças alucinados, que ele corria e deixava os seguranças mortos na beira da areia, em Copacabana. Então, assim, ele é um cara que se prepara, ele é um cara que, durante esses 6, 7 meses de temporada de NBA, ele sempre começa meio devagar, porque ele já viu que ele pode, né? Ele já se dá esse luxo, né? Para alguém do patamar dele é possível jogar a 70%, 80%, mas chega ali em janeiro, fevereiro, o cara liga a máquina e vamos nessa. Ele é um fenômeno do esporte. Eu acho ele vai terminar a carreira muito provavelmente entre os 10 melhores de todos os tempos. Concordo com você. Bom, passando então, né, junho, que foi a final da NBA, a gente chega em agosto,
que a gente teve os nossos queridos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, né? Mais uma vez, Estados Unidos pela 15ª vez se sagrou campeão. Né? Desde 2002 tinha aquela hegemonia, mas teve aquele tropeço em 2004, a gente lembra em Atenas, quando a Argentina foi campeã. Mas, né, no final bateu a Sérvia por 96-66. Além dos outros times que a gente pode destacar, também Espanha e Austrália tiveram um bom campeonato. Bala, a gente sabe também que você estava aí no Rio, né, conseguiu acompanhar bem os jogos. O jogo contra a Sérvia na fase de grupos foi mais legal do que a final, né? Você assistir. A impressão que eu tinha e que eu tive lá no ginásio, eu estava no ginásio no dia da final, eu fui na final, que a Sérvia estava muito satisfeita de ter chegado à final, né? É óbvio que quando você já conquista uma medalha de prata no basquete masculino é como se você tivesse conquistado a medalha de ouro, né? E eles entraram em quadra muito tranquilos. E quanto os Estados Unidos, quando você entra em quadra muito tranquilo e os caras já abrem 25, 30, 20 pontos, e o Kevin Durant matando bola de tudo que é jeito, você abre o bico e não tem mais jeito, né? Foi o que aconteceu. O jogo mais difícil dos Estados Unidos mesmo na segunda fase, quarta, semi e final, foi na semifinal contra a Espanha, e que nem foi tão difícil assim, não. Foi um jogo que a Espanha ficou ali a 8, 10 pontos, mas os Estados Unidos controlou bem o jogo. Foi uma Olimpíada totalmente sem susto. O maior susto que os americanos tomaram aqui no Rio foi, segundo o Draymond Green, foi ter entrado em casa de massagem achando que não era casa de massagem. Isso daí, essas histórias. A gente lembra também que foi a última vez que Coach K, né, foi o técnico da seleção dos Estados Unidos. Quem assume agora é Greg Popovich, o atual técnico do San Antonio Spurs, que começa esse ciclo para a Olimpíada de 2020, né? Então, Luiz, MVP das Olimpíadas foi o Kevin Durant, que a gente sabe que jogou muita bola, só que o quinteto ideal do torneio também foi bem intrigante. Patty Mills, da Austrália, Bojan Bogdanovic, Kevin Durant, o Wei, né, o pivô da China, e o Paul Gasol. Tá bom esse time pra você ou não, Luiz? Eu não sei, cara. Eu acho que talvez não, porque eu não consegui ver todos os jogos da Olimpíada, mas eu vi bastante da Austrália. Eu acho que o Patty Mills teve um impacto muito maior de estatística, tal, número de pontos, mas eu acho que o cara determinante para a campanha da Austrália foi o Matthew Dellavedova. Eu acho que tem que ter alguém da Austrália na seleção, mesmo, por tudo que fez, e acho que esse alguém deveria ser ele. Eu acho também que os Estados Unidos, nos momentos que passou dificuldade durante a Olimpíada, eu não estou contestando o Kevin Durant, ele tem que estar lá de qualquer jeito, lógico, mas eu acho que o Carmelo Anthony deveria estar lá também nesse quinteto, porque nesses momentos mais complicados deu para ver mais de uma vez ele chamando o jogo e decidindo mesmo no fim, até mesmo sozinho, aparecendo para salvar o time que poderia entrar num buraco. Foi ele que apareceu e foi muito importante também. Então acho que no final, claro, o Durant foi bem toda a Olimpíada, e a performance dele, principalmente naquele segundo quarto da decisão contra a Sérvia, foi espetacular. Ele foi o melhor jogador mesmo. Mas esse ouro dos Estados Unidos, tá bom, vai. Não vou falar que não teria saído se não fosse o Carmelo Anthony aparecer desse jeito que eu tô falando, mas dá para ter dúvida. Então acho que ele foi muito importante para essa campanha também. Com certeza. A gente lembra da preparação da Austrália, né, Luiz? Até que a gente pôde se encontrar aí em Mogi, que tiveram aqueles jogos preparatórios. E a gente via também o foco da Dellavedova, né? Tanto o Patty Mills, então a Austrália conseguiu fazer uma boa Olimpíada. Luiz, eu vou continuar com você pra gente passar então de agosto, fechar essa Olimpíada. A gente chega na final do Paulista, né? Mogi das Cruzes, sua cidade foi campeã paulista sobre Bauru, né? Venceu por 2-0 na final. Queria que você falasse um pouquinho da evolução do time de Mogi nesse ano. Acho que olhando para esse ano só, acho que até o Bala, não sei se ele concorda, se tem a mesma impressão, mas é um crescimento que foi gradativo na ano, né? Porque Mogi chegou nos últimos 2 anos, nas 2 últimas temporadas, pensando em NBB, chegou a 2 semifinais e caiu contra Bauru e contra Flamengo, depois de ter aberto 2-1 na série. Então ficou bem perto da final e deixou essa vaga escapar depois no fim, na última hora. Faltava, e aí no Paulista também, na temporada anterior, chegou à final contra São José, e era um time muito melhor, tanto que São José depois nem foi para os playoffs no NBB e acabou encerrando as atividades depois. Mogi tinha um time muito melhor e permitiu que São José fosse campeão dentro de Mogi das Cruzes.
Faltava, então estou falando tudo isso porque eu senti que faltava um pouco mais de, talvez, inteligência mesmo e controle emocional para reagir e saber jogar nas horas que o jogo está apertando, na hora que o jogo está complicado. Teve um jogo no NBB passado, numa semifinal contra o Flamengo, um jogo que o Mogi perdeu, mas eu não vou lembrar qual jogo que era. Uhum. Que estava perdendo muito, assim, de uma diferença boa de pontos para o Flamengo, encostou, chegou a passar à frente, se não me engano, mas aí no fim, na hora de ganhar o jogo mesmo, sei lá, errou umas 3 vezes no último minuto, desperdiçou muita chance e acabou perdendo. Então eu sentia que faltava o time amadurecer ao ponto de chegar a esses momentos críticos e saber responder. Nessa final contra a Bauru deu para ver um pouco mais, deu para ver isso aparecer um pouco mais. Até falei com o Guerrinha depois sobre isso e ele também vê que foi uma coisa que faz bem pro time ser campeão, porque tira esse peso do ombro, né? O Mogi foi muito bem nisso, principalmente durante a final contra a Bauru, porque antes eu acho que não foi nem tão desafiado assim. Sim, mas na final contra o Bauru, apesar de ter sido 2-0, teve uns momentos no jogo que acabou decretando o título, né, no jogo 2, era o melhor de 3, né, mas no jogo 2 tiveram momentos que estava perdendo, estava bem atrás do marcador, teve que buscar, aí chegou de novo naquele momento dos minutos finais de pressão e de jogo parelho e respondeu muito bem. Então é uma coisa que estava faltando no time. Fora isso, fora esse aspecto emocional, esse controle, né, de cabeça nesses momentos críticos, deu pra ver um pouco do Guerrinha ali também já, e no NBB tá cada vez mais claro isso. O Mogi tem estado muito de 3, e não só chutando de 3, né, simplesmente pega a bola e chuta de 3. O ataque do Guerrinha Bauru já era assim, e dá pra ver em Mogi também muito espaçado, e a consequência disso acabam rolando muitas bolas de 3 com algum espaço. Não é coincidência, por exemplo, que o Tyrone tem o melhor aproveitamento da vida dele em bolas de 3, porque muitas delas são com muito espaço para chutar de frente para a cesta. E ele tem também, o Tyrone, é um cara que tem muita... Olhando para o NBB, ele tem muito... O número dele de assistências é o maior até agora na carreira dele. Já dava para ver isso no Paulista também. Por quê? Porque ele e o Caio Torres, os dois acabam jogando muito tempo na posição 5, né? E o Tyrone está aguentando muito bem esse trabalho, está respondendo muito bem essa tarefa. Eles ficam muito com a bola na mão, na cabeça ali para armar o jogo, para fazer passes e até, se tiver liberdade, para chutar. Então acho que foi unindo essas duas coisas, um pouco do aspecto tático, e também esse controle emocional que acho que foi fundamental. Tranquilo. Mas é isso mesmo, né? A gente vê essa evolução de Mogi gradativamente. Bala, agora a gente fala, né? A gente falou da final do Paulista. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei muito triste com tudo isso que aconteceu. Eu imagino você vivendo aí no Rio de Janeiro também. Queria que você falasse um pouquinho, né? Flamengo, né? Entre aspas, eu posso até colocar, não sei se você me permite isso, campeão carioca, né? Sobre o Vasco, 2-1 na final, né? A última partida vencida por 20-0 na WO. E falar também um pouquinho, Bala, desse duelo que foi adiado deles no NBB, né? Que a gente sabia que ia acontecer um jogo entre Flamengo e Vasco no NBB agora e não aconteceu. Me explica, a gente que fica longe, né? A gente está aqui em São Paulo, não consegue ter tanta essa vivência do que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo com o basquete, tanto do Flamengo quanto do Vasco, essa segurança, o que aconteceu nessa final? É difícil tentar resumir, eu vou tentar. Sim. Tem vários, digamos assim, problemas separados que acabam juntando e dando um bolo muito feio. Uhum. Primeiro, tem essa questão dos ginásios aqui no Rio. De fato, a gente tem no Rio 3 ginásios muito bons, que são a HSBC Arena, que acho que já até mudou de nome, não sei se é Arena Carioca, Arena Rio, não sei. O Parque Olímpico e o Maracanãzinho. São os 3 ginásios que têm porte, que têm estrutura para receber jogos grandes. Uhum. O problema é que assim, o Parque Olímpico ele não tem concessão até agora, ele está com tudo embargado, ele está um inferno. Entendeu? O governo do Rio, aí, o Eduardo Paes, o prefeito, está saindo nesse fim de ano da prefeitura e não vai nem colocar para concessão, vai deixar a batata quente aí para o prefeito novo. O Maracanãzinho ele é da concessão da Odebrecht. E vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo com a Odebrecht. A Odebrecht está passando o Maracanã, o complexo do Maracanã, para algum outro grupo que ela não sabe ainda qual é. E ninguém quer saber de jogo lá nesse mês de dezembro, porque vai passar o produto, né? Uhum. E o HSBC Arena está disponível, mas cobra uma fortuna, cobra, sei lá, 150, 100 mil reais, não sei exatamente quanto que cobra. Então, a questão do ginásio fica muito difícil, isso é um ponto.
Segundo ponto sobre o adiamento do NBB já se sabia disso tudo, no mínimo uns 3 ou 4 meses. Então, que se vendesse o jogo para algum lugar fora, ou que se buscasse uma solução alternativa que fosse, sei lá, torcida única no ginásio. O problema desse negócio de torcida única foi que o Vasco criou um caso absurdo com o Flamengo, e agora a gente está até vendo que não sem razão, né? Porque a gente está gravando numa quarta-feira, na terça-feira aconteceu uma confusão em Tijuca, mais uma da torcida do Flamengo. Infelizmente, né? Infelizmente, e muito por culpa do Alberto Bial, técnico do Basquete Cearense. Muito mesmo por culpa dele. Talvez até mais do que da torcida do Flamengo. Então, o Vasco não aceitou jogar no Tijuca com torcida única do Flamengo, porque alegava condição de segurança. Flamengo e Vasco não sentam para conversar, porque são crianças de 5 anos, né, que não podem trocar ideia, não podem tentar entender que isso é um negócio que isso gera dinheiro, que tem consumidores querendo consumir, e aí não tem jogo. E aí você fala assim, e agora, bala para o NBB? Eles devem tentar vender o jogo, uma capital que não tem esporte assim tão desenvolvido. Brasília, algo do tipo, né? O Brasília não porque é do time, né? Eu ouvi até Pará, eu ouvi que ia ser no Pará, alguma coisa assim, Amazonas, não sei exatamente onde vai ser não, mas eles vão tentar vender. Só que existe uma questão até maior, que é assim, Vasco e Flamengo podem se encontrar no playoff, cara. Entendeu? Pode ter uma melhor de 5 entre Vasco e Flamengo, vão fazer o quê? Eles vão jogar onde melhor de 5? Eles vão vender os 5 jogos? Cada um. E aí, porra, não tem como, entendeu? E aí assim, a torcida do Vasco e do Flamengo não vai ver o time dela no playoff, então eles estão tentando não é tapar o sol com a peneira, eles estão tentando, que nem quando você tem vazamento em casa, você bota a mão no lugar, mas daqui a 2 dias, 2 meses, você vai ter um outro problema. O bizarro não tem solução ideal. O que eu acho sim é que os clubes deveriam sentar, conversar como gente grande para tentar resolver. E nesse momento, na minha concepção, é torcida única no Tijuca, não tem jeito, é o único ginásio com possibilidade. Contrata bilhões de seguranças, resolve ali dentro e pronto, não vai fazer o quê? Não tem muito jeito. Tem que jogar, né? Dentro das 4 linhas ali. Tem que jogar. Bom, falando, né, dessa nota triste, Luiz, vou voltar para você também. No final agora do mês de novembro, a gente viu que Mogi das Cruzes, né, foi campeão da Liga Sul-Americana sobre Bahia Blanca, isso. Luiz, a gente já falou dessa evolução do Mogi, foi só para coroar, né, o ano essa Liga Sul-Americana. Foi. Acho que era O Paulista veio antes com uma necessidade de título que o time tinha, o projeto de Mogi tinha muito forte de ser campeão de alguma coisa, né? Mas faltava esse título da Sul-Americana, acho que é bem mais expressivo, né? Porque na minha concepção, acho que de todo mundo, jogadores e comissão técnica de Mogi também, acho que é difícil contestar isso. É um título internacional, é importante ter, e é especial os 2 títulos aparecerem no intervalo de pouco mais de um mês. Né? Talvez tenha até sido só uma triste infelicidade que o título tenha saído poucas horas depois daquele acidente da Chapecoense, que acho que acabou, sei lá, eu pelo menos achei bem difícil prestar atenção em qualquer coisa. Eu tentei, mas não é a mesma coisa, né? Todo mundo estava meio anestesiado pelo que aconteceu e se empolgar com um jogo desse. Imagino que torcedor de Mogi comemorar fortemente uma conquista dessa, eu acho que é meio esquisito, não sei, mas, bom, falando da conquista em si, foi mais ou menos isso que eu falei do Paulista também, um time bem manteve coisas do ano passado e dá pra ver muita coisa algumas coisas novas, né, que o Guerrinho colocou. E foi curioso, eu até escrevi um texto sobre isso, que no jogo do título, né, na terceira vitória contra o time argentino, muita coisa deu errada para Mogi durante o jogo. O banco fez 0 pontos, no total 0 pontos. Os caras que saíram do banco, ninguém contribuiu com pontos. Muitas seleções de arremessos errados no fim. O Larry, por exemplo, chamava o bloqueio ali quando estava com a bola na mão. Recebia o bloqueio e ia para o lado que estava de 3. E é a solução mais burocrática possível e com o jogo, quando você está 1 minuto do fim, com alguma liderança no placar, e você escolhe um arremesso desse ruim, com muito tempo no relógio, não é a melhor decisão que você pode ter para queimar um ataque. E mesmo assim, acabou dando certo, né? O Mogi acabou sendo campeão. Então eu não sei até que ponto isso é emblemático de que as coisas estão mudando para Mogi. Vamos ver no NBB como é que vai ser, mas é uma conquista importante também para o projeto como um todo, e para um time que estava carente de título, uma torcida que se envolve, né, bastante com o basquete. É
legal ter mais um título desse para comemorar. Foi um final de ano bem especial para esse time de Mogi. Só quero fazer uma ressalva sobre a campanha no NBB, porque é muito fácil depois disso, até compreensível, na verdade, o time ficar meio que numa ressaca depois dessas conquistas todas e abrir mão um pouquinho dessas rodadas de meio de tabela do NBB, né? Só que depois, lá na frente, não vai poder reclamar se pegar um Bauru, Flamengo, como foram nos outros anos, sem um mano de quadra no playoff. Aí vai fazer falta e aí vai ficar lamentando esses jogos que encarou com ressaca e que com um pouquinho mais de... sem estar ligado no aquele poder de... aquele senso de urgência que um jogo normal pede. Então é só essa ressalva que eu faço, que esse espírito, que até é compreensível depois de 2 conquistas como essa, pode acabar custando um bocado lá na frente. Né? É uma coisa que acho que o time deve ficar esperto. Jogos poderiam ganhar, né? Se ganha agora, a gente não consegue. Pra gente encerrar, Bala, se você me permite usar as suas palavras, né? No dia 14 de novembro de 2016, né, o basquete brasileiro faleceu, né? Morreu a FIBA, a entidade máxima da Federação Internacional de Basquete, suspende a CBB das suas atividades, né, de jogos, participar de competições. Então a gente viu times, né, que nem por exemplo o Mogi, que ganhou uma Liga Sul-Americana, teria uma vaga, né, na Liga das Américas, e isso não aconteceu. A gente sabe, desculpa, Bala, mas eu queria ouvir você, porque eu sei que, como eu te falei, você é uma pessoa que eu admiro muito, então gostaria que você pudesse falar um pouquinho de tudo isso. Ainda mais você que acompanha isso, a gente sabe há anos e vem fazendo esses levantamentos e vem acompanhando. Se você puder dar uma resumida pro pessoal, né, que não entende, não está tão por dentro assim, por favor. O que aconteceu foi que, depois de muito tempo, alguém decidiu dar um basta na situação falimentar da CBB. O problema é que, para o basquete brasileiro, esse alguém se chama FIBA, Federação Internacional. Então, o órgão máximo do basquete mundial, até como eles colocam no texto que foi divulgado pela própria CBB, inacreditavelmente, inacreditável, eles dizem que falta controle total da CBB no esporte do país, né, em relação ao campeonato de base, em relação à seleção. Citaram, inclusive, aquela Copa América que a gente falou no início do programa, dizendo que tinha não era intervenção a palavra, né, mas tinha ligas se metendo no assunto de seleção porque a CBB não conseguia fazer, etc, etc, etc. Pegou muito mal também a questão da não realização de 2 campeonatos 3x3, né? Um que a CBB não mandou time e outro que ela não realizou no Rio. E também a dívida descomunal que existe na CBB de mais de 17 milhões, de acordo com o levantamento realizado lá pelo blog, pelo professor Jorge Eduardo Scarpim, da Universidade Federal do Paraná. A FIBA deu um basta, assim. A FIBA deu um basta. Eu até brinquei com um amigo que tudo que eles escreveram na carta parece que eles fizeram um grande apanhado do blog, e não dá para esconder, não tem nenhum problema dizer isso. Eu falei com eles durante muito tempo, eles me perguntaram muitas coisas para tentar entender também. Fui consultado algumas vezes, não no sentido de eu criticar, não, mas para eles tentarem entender exatamente o que estava acontecendo em relação à dívida, em relação a não campeonatos. O que chamava muita atenção deles era a não realização de nenhum campeonato de base, porque assim, para que temos CBB, né? Se hoje só cuida de seleção, porque não tem NBB, não tem LBF, não tem nada, se eles não fazem campeonato de base, se eles não fazem nenhuma capacitação de técnico, se eles não fazem nenhuma reciclagem de árbitro, o que eles servem? Para nada, né? Então isso é o que chamou muita atenção da FIBA, que suspendeu o basquete brasileiro até o dia 28 de janeiro, acabou pegando muito para os clubes, que são a parte mais importante disso aí, né, e teria uma Liga das Américas que vão acabar não jogando. Ainda estão tentando aí nesse final de 2016, mas estou achando bem difícil. Mas pegou muito para os clubes, mas a verdade é que a culpa é toda da CBB, né? A CBB que está aí de recesso nesse fim de ano, porque trabalhar para quê? Né? Ninguém precisa. Não tá com problema, né? Não tem nada para resolver. Não tem nada para resolver, não tem nada, né? Desejando feliz 2014, essas coisas maravilhosas. Então, assim, é a degradação total, cara. A degradação total do esporte. O que me chama mais atenção é que o pessoal da FIBA até deu uma entrevista que foi para a Folha, para o ESPN, dizendo que o que eles fizeram foi um recado, né? A suspensão foi um recado para o basquete brasileiro e um pedido de que as forças, né? Ministério, COB, clubes, fizessem alguma coisa para mudar a situação. Ninguém fez nada. Então, cara, a situação é mais triste do que a gente imaginava. Na minha opinião, assim, humilde opinião, a FIBA teve a atitude correta, porque foi o que você falou, você já vem apurando isso há anos. Eles não fazem nada, não se mexem,
e ainda a gente viu, teve uma Olimpíada que teve um legado, todo mundo fala, né? Legado. Poderia usar alguma coisa nisso, então, na minha opinião, acho que a FIBA fez certo em suspender. Você concorda com isso, Paulo? Totalmente. Concordo 300%. Acho que não tinha outra alternativa para a FIBA, até porque, assim, o que muita gente fala assim, é injusto com os clubes, não sei o quê, mas a FIBA tinha que fazer alguma coisa contra a CBB, a FIBA tinha que fazer alguma coisa para chamar a atenção. Quando, não sei quem tem filho, tem irmão mais novo, que tem, sei lá, sobrinho, quando criança faz pirraça, é porque ela está chamando atenção. Então o que a FIBA fez foi chamar a atenção de uma criança que está fazendo pirraça, entendeu? A CBB não está fazendo nada pelo esporte atualmente, absolutamente nada pelo basquete. Nada, é zero. Zero. Então, como é que a entidade máxima do basquete pediu uma série de coisas para a CBB e, assim, em português super claro, a CBB cagou, entendeu? Cagou. E aí, beleza? Fica tranquilo em relação a isso? Não, cara. Alguém tem que agir, alguém tem que tomar uma atitude. É dura, claro que é dura. Mas, assim, vale dizer também, os clubes não têm nada a ver com isso. Não tem até a bandeira 2, né? Porque eu gosto sempre de dizer, o Flamengo, que foi suspenso, votou no presidente da Federação do Rio. O presidente da Federação do Rio votou no Carlos Nunes. Então, minimamente, você indiretamente, né? Você acaba influenciando. Você acaba influenciando. Caramba, mas o voto do Flamengo vale a mesma coisa que o do Rio das Flores. Vale. Mas o Flamengo em nenhum momento fez um movimento de oposição, de diferenciação, de querer ver algo diferente. Mesma coisa em São Paulo. Quem era? Flamengo, Mogi, Bauru, né? O Checkmate, que faleceu, estava na Federação Paulista há 718 anos, entendeu? Não usava nem computador, usava máquina de escrever, bizarro. Tem imagens dele com uma calculadora imensa, uma máquina de escrever atrás, assim, retrato da modernidade do basquete brasileiro. Que também sempre apoiou Grego, Nunes, etc. Então vai dizer que Mogi e Bauru não tem a ver com isso? Tem sim. E se fossem corajosos, os times já teriam todos, os 15 do NBB, os, 6 da LBF, não sei quem, teriam batido aqui na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. E, meu querido, o que você está fazendo? Conta aqui pra gente. Se você não fizer mais nada, a gente não vai ceder nenhum jogador para seleções de base. Aí sim você não vai nem entrar em campeonatos de base. Aí você vai perder tudo. E aí sim seria um movimento que a FIBA aplaudiria, olharia diferente. Mas nem isso os clubes fazem, né? Não sei se o Luiz concorda comigo. Não, sim. E a gente também tem aquele lado dos jogadores, né? Se você quiser também falar um pouquinho, que existe, né? Da Associação de Jogadores, né? Isso. A maravilhosa Associação de Jogadores, que também, assim... Eu nem gosto muito de criticar os jogadores, porque parece que... Uma vez eu conversei com um atleta que ele disse, você só cobra da gente, né? Que, de fato, o atleta não tem que ficar só cobrando esse tipo de coisa, não tem que ficar cobrando atitudes de dirigentes e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ele não deva ser a linha de frente na guerra. Não deve mesmo. Mas, ao mesmo tempo, sofre as maiores consequências. Porque Bauru e Flamengo não estão jogando, Mogi não está jogando a final da Liga das Américas agora, e eles se desvalorizam, o salário deles diminui, a exposição deles diminui, o prestígio deles diminui, etc. E o que faz a Associação de Atletas há 3, 4 anos, aprova as contas do Carlos Nunes. Em português super claro também é de fuder, né? Então, se esses caras não brigam pelo que é deles, ou não brigam pelo que lhes é caro, no sentido de que deveriam brigar e que eles deveriam alçar voos maiores e tentar, não digo nem de brigar contra o establishment, mas tentar entender a situação. Cara, vem cá, Carlos Nunes. O que está acontecendo? Poxa, não entrou dinheiro da Eletrobras. Mas peraí, Carlos Nunes, não entrou dinheiro da Eletrobras, mas você continua com um orçamento de quase 30 milhões. Isso não é um argumento verdadeiro e tal. O que os caras fazem? Aprova a conta. Aí, meu amigo, aí é balaio, né? Não tem jeito. Aí o Carlos Nunes fica lá, né? Inclusive está passando super bem esse fim de ano, porque ninguém tirou ele de lá, a FIBA suspendeu, ele está em recesso, ninguém reclamou, tá tranquilo, né? Tá favorável. Gastando um dinheirinho um pouquinho mais agora nas férias. Bom, meus queridos, Sasso, você que tá aí quietinho, Sasso, não esqueci de você não. A gente tem pergunta pro Bala e pro Luiz, que mais uma vez a gente fala que são grandes espelhos para nós. Eu fiquei tomando um refrizinho aqui, comendo um negocinho, né? Enquanto tava só ouvindo os mestres falarem, né? Mas claro. Tem algumas. Nesse meio tempo fui vendo algumas perguntas aqui que o Felipe Souza, que eu já tinha falado pro Bala, né? Ele fez aqui, que ele ficou muito feliz que vocês iam participar do podcast. Daí ele. Acho que vale pros dois essa pergunta, tanto pro Luiz como pro Bala.
Ele perguntou se vocês já sofreram pressão de algum dirigente, de algum jogador, por algumas declarações que vocês deram. Eu acho que essa resposta é óbvia, né? Mas vamos lá. Vai, Luiz, ou quer que eu vá? Eu quero que você comece, por favor. Já sofremos pra caceta. Muita, não é pouca não, é muita, assim. Nunca houve ameaça, nunca houve agressão, mas retaliação direto, mas não é pouco não, é muito. De atleta não, tá? Pra ser sincero, de atleta não. Mas de dirigente, direto. Direto é direto mesmo, não são poucas as vezes não. E de dirigente que às vezes vocês nem imaginam. E sendo muito sincero, a CBB só não fala comigo, mas e não me dá credencial, aquelas coisas todas de censura mesmo, mas eles nunca fizeram nada comigo de, por exemplo, criticar um artigo meu, de reclamar de uma coisa que eu escrevi, de uma coisa que eu publiquei, não. Mas outros dirigentes já vieram reclamar de maneira até mais veemente, assim. Só que aí é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Você tem que se posicionar, né? Na primeira vez que você se posiciona, o cara dá um recuo, porque ele vê que não vai ter muito o que fazer. Então, é a maneira como a gente lida com a profissão, né? Ou lida com o blog. Ou seja, ali é um espaço meu, do Luiz, de vocês, né? Em que a gente escreve o que a gente quer, não no sentido de, vou cagar pro mundo, vou escrever o que eu quiser. No sentido de que a gente tem liberdade editorial e quem manda não é o nosso editor. O nosso editor somos nós, né? Então a gente vai escrever o que a gente quer mesmo. E eu posso errar na análise no sentido de, como é que eu vou dizer? De não fazer a análise mais profunda do mundo, mas vai ser sempre a minha análise, vai ser a minha maneira de ver o mundo. Claro, seus argumentos. Luiz, você já sofreu também alguma? Eu imagino que bem menos do que o Bala, até pelo que eu converso com ele e tal, e pelas coisas que ele me conta. Eu não tô conseguindo lembrar agora de algum grande episódio assim também, mas já aconteceu assim, de leve, de chegarem e questionarem, coisa que eu achei que nunca imagina que fosse questionar, sabe? Já aconteceu uma vez que não foi nem algo que eu publiquei, foi um comentário meu no Twitter que eu fiz porque um time era muito favorito e acabou perdendo para um outro que tinha um orçamento muito menor e um time muito menos estrelado, assim. Que eu falei, é uma coisa óbvia, muito óbvia. E mesmo assim vieram críticas, e que eu não podia falar aquilo daquele jeito, que eu estava querendo menosprezar não sei quem. Eu não quero menosprezar ninguém na vida. E de repente apareceu isso aí. É meio difícil lidar, né? Mas é mais ou menos isso que o Bala falou. A gente tem que mostrar que, escuta, é assim, sabe? O cara entender. Eu acho que é difícil, assim. Vamos lá, uma coisa que eu percebi entrando, assim que eu entrei no Meet de basquete para conversar com os caras, os jogadores de basquete e acho que de todos os outros esportes não futebol são muito acessíveis, não todos, né? Mas, sei lá, um exemplo aqui, o César Cielo é o cara mais difícil de se conversar no mundo. Já tentei falar, enfim, nunca. Mas em geral são caras muito, muito fáceis de se conversar, muito acessíveis, né? Sim. Só que tem outro lado da moeda também. À medida que eles são acessíveis, é mais fácil acontecer esse lance de reclamar de alguma coisa que não concorda ali, de enxergar que uma crítica que foi feita pensando no pessoal e tal. Então é uma relação meio difícil de quem está do outro lado entender às vezes, sabe? Então acho que esse acaba sendo um problema de vez em quando. Com certeza. Bom, acho que Sasso, né, nos seus auge dos 20 anos e eu com 25, Luiz, eu tive a oportunidade, a gente já se encontrou algumas vezes, né, te conheci esse ano, Bala ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas de coração, assim, só agradecer vocês por tudo que vocês fazem no meio do basquete e para nós é uma honra estar podendo conversar com você nessa hora e a gente trocar essas experiências. Sasso, começar por você, você quer adicionar alguma coisa? Logicamente agradecer eles, mas suas considerações finais, Sasso? Eu só tenho que agradecer, né, participar desse podcast com todos vocês, né, pessoas que até então só me comunicava ali pelo Twitter e tal, o Luiz até eu sigo ele, não sei se ele tá me seguindo, então eu peço que ele me siga já no CBasketballBR. E pronto, agora já era, velho. Vou fazer ao vivo pra não ficar, pra todo mundo tá conhecendo. Dá uma chamada, agora mesmo, cara, dá uma chamada lá no Twitter que eu sigo, sim, é que senão eu vou acabar esquecendo, não é por mal, mas se você chamar agora, a hora que eu der uma olhada lá, eu sigo. Pode mandar qualquer coisa lá. E eu, como bom torcedor do Chicago Bulls, também admiro o trabalho, né, do Luiz. Nossa, então... cara, você torce pro Bulls mesmo? Claro. Um fã loucaço do Doug McDermott, né, que
Então tudo bem. Mas, não, primeiro agradecer e eu acho que foi uma retrospectiva bem legal dessa temporada. Como a minha área é mais do college, então fiquei mais ali, como vocês podem ter percebido no final, não falei nada, né? Deixei pros mestres, então agradeci pela participação dos dois. Muito bom. Luiz, desculpa te atrapalhar, também pegar você pelo meio do caminho aí, foi muito legal, gostei da sua participação. Espero que a gente possa, né, na época do March Madness, na época do draft, conversar bastante, também fazer mais podcasts junto. Queria também agradecer a sua participação e ver se a gente se encontra, né, novamente em Mogi ou em alguma outra cidade cobrindo o NBB. Muito obrigado, Luiz. Cara, tomara, isso é legal pra caramba, assim, é bem bacana encontrar, quando a gente encontra pessoalmente, né, esse pessoal que a gente conversa bastante por Twitter, Facebook e tal, é diferente de encontrar pessoalmente, né? Eu conheço o Bala, conheço você, eu não conheço ainda, mas tomara que essa lista de gente que eu conheço pessoalmente, né, que eu converso na rede social e que eu conheço pessoalmente, tomara que ela aumente ainda mais daqui pra frente. E, cara, obrigado pelo convite aí, viu? Obrigado pelo convite, pelas palavras aí de vocês, bem gentis com a gente também. A admiração é mútua também, gosto do trabalho de vocês, eu quero deixar isso bem claro para vocês também. Mas não seguia, né? Fala aí, pronto, né? O Bala dispensa comentário também, é um cara que, além de ser um cara que admira, é um amigo meu faz tempo também, então foi muito legal participar disso aqui, cara. Obrigado demais pelo convite. Obrigado a você, Luiz. E assim, é bom que a gente faz isso pro bem do basquete, né? A gente vê o basquete crescer, isso é o mais legal. Bala, te deixei por último, não por acaso, né? O último não menos importante. Para começar assim, da minha pessoa, você sabe que eu fui te procurar porque quando eu entrei nesse meio, né? Até agora eu tenho uma notícia para você, Bala, que eu até te fiz uma pergunta quando eu te mandei o e-mail. Estarei cursando jornalismo no ano que vem, né? Eu lembro dessa pergunta que eu te fiz, mas para mim... Eu te respondi para não fazer. Exatamente, por isso que eu falei que eu ia... mas eu acho que para estar nesse meio, eu acho que vai até acrescentar um pouquinho mais no meu trabalho, né? E foi o que eu falei, eu só quero também crescer, fazer o basquete crescer no Brasil. Mas eu queria te agradecer, como eu agradeci o Luiz também, por estar aceitando esse nosso convite, cara. Você sabe que é uma referência para mim. De verdade, muito obrigado mesmo pela participação e espero que possamos fazer mais vezes juntos e outros podcasts. Eu que agradeço o convite, cara. Vocês são super jovens, aí, super comprometidos, super inteligentes, manjam bizarramente de basquete universitário, do basquete como um todo. Agradeço o convite, aprendo muito com vocês, cara, muito mesmo, de texto, rede social, como acompanhar. Quando precisarem, é só chamar mesmo. E as portas do blog, do podcast do Bala na Sexta, da rede social, estão todas abertas se vocês precisarem sempre, viu? Muito legal estar podendo fazer um podcast também com o Luiz, meu amigo já de muito tempo. Legal terminar o ano com essa participação aí, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Gente, então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês curtam aí essa participação de todos nós. Um feliz 2017 para todo mundo. É isso daí. Muito obrigado e tchau, tchau.